Mulheres de Esperança. No adultério há pelo menos 3 pessoas que se enganam. Esta frase é do poeta e cronista brasileiro Carlos Drummond de Andrade e é uma frase bem verdadeira. Concordo contigo, Sónia. Antes de avançarmos, vamos cumprimentar quem nos escuta? Vamos, pois. Este é o programa Mulheres de Esperança, eu sou a Sónia e comigo está a Inês e contamos com a tua companhia nos próximos minutos para darmos continuidade ao tema que nos acompanha desde o episódio passado. Um tema duro, mas como sempre importante de falarmos: adultério. Se ouviste o episódio anterior, já estás dentro do tema. Se não ouviste, podes sempre ir ao nosso canal do Spotify, Google Podcast ou YouTube e ouvir agora. Nesse episódio contamos a história de uma amiga minha, a Clara, que viveu o adultério na primeira pessoa após 10 anos de casamento. Claro que este nome é um nome fictício para proteger a identidade da pessoa. Conheço-a bem e posso dizer que há dias que lhe são mais fáceis e outros que são mais difíceis, mas que está no caminho da recuperação. Ela aprendeu a ser uma mulher de esperança. Orar, ouvir, aprender, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. Ela tenta dormir, mas não consegue. Vira-se para um lado, para o outro. O homem que dorme ao seu lado, o seu marido, acabou de confessar que teve um caso com outra mulher e depois pediu perdão. O que fazer? Perdoa? Como é que se gera a raiva e a dor que se sente? Será que deve contar aos filhos? Eis que a vida ficou virada do avesso. Hoje queremos falar contigo sobre como recuperar e como curar estas feridas que podem ter atingido a tua alma. Todas vamos ter momentos difíceis na nossa vida, já o dissemos muitas vezes. A questão não é se vamos tê-los e sim como agir quando eles chegam. Voltamos a dizer que o casamento deve ser um compromisso de lealdade para toda a vida. Mas a verdade é que isso nem sempre acontece e o adultério pode destruir um casamento e uma família. Olha, Sónia, e no último episódio disseste que ias contar uma história, mas eu também trouxe uma para partilhar e bem real. Bom, agora fiquei eu curiosa. Conta lá. Então, estava a falar com uma amiga, olha, sobre este programa, o do adultério, o programa passado, e não é que ela me disse que também passou por isso. Uau! Eu fiquei sem chão. E então perguntei-lhe se podia partilhar, afinal estas histórias acabam por poder ser de ajuda para alguém, não é? Verdade. Então, a minha amiga casou com um homem que ela imaginou que seria um bom marido. Ele era um bom pai, surpreendia-a com pequenos gestos e presentes, ajudava muito em casa e até cozinhava para que ela pudesse descansar um pouco. Ela era feliz. Um dia o marido apareceu com um ar triste em casa e disse-lhe que tinha uma notícia triste para lhe dar. É claro que ela ficou receosa, nervosa, não sabia o que é que se tratava, até pensou que ele estivesse doente. Natural, sim. Pois. E foi então que ele lhe contou que tinha tido 2 casos fora do casamento, que tinha sido infiel e estava ali a pedir-lhe perdão. Uau! Eu nem imagino o que a tua amiga deve ter sentido ao ouvir isso. Opa, ela diz que o chão lhe fugiu debaixo dos pés. Ficou sem palavras e veio sobre ela uma dor imensa, como se de repente tivesse ficado tudo escuro, tudo negro. Ela amava aquele homem. E por isso depois fez algumas coisas que eu acho que também não ajudaram. Então? Começou por se culpar. Pensou que se tivesse sido uma esposa melhor, aquilo não teria acontecido. E começou a fazer imensas coisas para o agradar. E, entretanto, andava tão ocupada com essa tentativa de agradar que começou a pensar que se calhar não era assim tão sério como parecia. Estás a perceber? Ok, estou a entender. Eu acho que ela entrou em negação. E isso é tão mau. Sim. Em poucas semanas o cenário mudou. Começou num pranto de choro inconsolável, uma dor imensa. Depois ficou cheia de raiva e ao ponto de dizer ao marido o quanto ele era mau e vergonhoso o que ele tinha feito. Todos os dias era isto. E ao fim de um tempo aquela casa e aquela família estavam num caos completo. A verdade é que tudo isso são fases do luto.
ok? Esta fase da negação, a fase da raiva, a fase do choro. E nós já falámos sobre isso aqui num dos nossos programas. Se tu quiseres ouvir, podes ir ao Spotify e procurar. E é natural, mas neste caso pouco saudável e nem é um caminho a ser percorrido se queremos uma restauração da relação. O adultério é algo sério, mas a culpa é da pessoa que cometeu a falha, não da outra. Se há algo em falta na relação, isso deve ser falado, comunicado numa conversa aberta e franca. Casamento também é relacionamento e comunicação. O casamento é um trabalho de equipa. São necessários 2 para criar uma família e um lar feliz. E é nesses momentos de crise que entra a nossa confiança em Deus. E isso faz toda a diferença, não é, Sónia? É mesmo. Porque mesmo no meio do nosso desespero e desgosto, podemos recorrer a Deus e encontrar nele o conforto e a força para continuar. Ele pode ajudar-nos a ser pacientes, perdoadoras, gentis e a amar outra vez um marido imperfeito. Parece difícil, mas sim. Depois de alguns anos de casamento, a minha amiga, voltou a ser feliz. Uau! Exatamente. Cada um deles passou por um processo de restauração e só assim é que conseguiram recuperar o casamento. Isso é muito importante. Sim, houve muita conversa, muitas lágrimas e também muito perdão e trabalho, mas o casamento dos meus amigos ficou mais forte. Foi muito importante o marido ter-se declarado culpado da traição, sabes? RTM Mulheres de Esperança. Conteúdo áudio, dicas de vida, motivos de oração e crescimento pessoal. Encontra esperança hoje. Sónia, lembro-me que tinhas uma história para contar do nosso livro especial. Sabes que eu gosto muito de histórias, por isso não te escapas. Ok, então vamos lá. Antes da história, uma pergunta para reflexão. Já alguma vez fizeste algo errado e que achaste que nunca ias conseguir corrigir? Bom, eu já fiz e penso que a maioria das pessoas que nos ouvem também. Na Bíblia, há uma história de uma mulher chamada Batseba, não é um nome muito comum, casada com um homem chamado Urias e que era soldado do grande rei Davi. Estavam separados, pois Urias batalhava numa guerra com o exército do rei. Certa tarde, Batseba tomava banho no seu terraço, era algo comum, mas as mulheres tinham de ter algum cuidado para não serem vistas por nenhum homem. Nessa tarde, o rei Davi passeava pelos seus terraços e viu Batseba. Como ela era bela! Imagino que o rei quis saber quem era ela e se era casada, claro. Claro, isso mesmo, Inês. E depois de saber que era esposa de Urias, mesmo assim mandou que a fossem buscar e deitou-se com ela. Oh, não. A Bíblia não refere que tenha havido alguma objeção por parte de Batseba. Possivelmente também não teve escolha, mas de algum modo podia ter recusado, evitado, ter feito prevalecer o bom senso na cabeça do rei. Sim. A Bíblia também diz que o adultério é pecado, faz parte da lista dos 10 mandamentos que Deus deu à humanidade. É verdade, Inês, e este pecado não é só o ato em si, mas também o desejo do próprio ato. Mas a história de Davi e Batseba ainda fica um bocadinho pior, porque ela engravida e por causa disso Davi teve que mandar matar Urias. Sónia, que filme! Meu Deus! Mas é que é sempre assim com o pecado. Um leva ao outro e parece uma pescada de rabo na boca. Uma espiral que não acaba, não é? É verdade, e não acaba. O bebê nasceu, mas viveu poucos dias. Ai, que horror! É verdade. Diante da tentação e do desejo de pecar, é mais sábio dizer não, e quando for difícil podemos sempre pedir a ajuda de Deus para não cair na armadilha. É um caminho difícil, mas não é impossível. Escolhe o que vês, como o vês, e não te posiciones no lugar errado, à hora errada, com a pessoa errada, como aconteceu com Davi. Batseba pode ser um exemplo para nós, apesar de continuar a ser bela, de passar a ser mulher do rei depois da morte do seu marido e do seu filho, ela mudou o seu comportamento e tornou-se uma mulher sábia e cuidadosa com a sua vida. Deus deu-lhe um outro filho, chamado Salomão, que mais tarde foi rei e um homem muito amado por Deus e sábio. Sónia, agora lembrei-me de uma frase que está escrita no livro de Salmos, que diz: confessei-te os meus pecados e não escondi as minhas culpas, dizendo: eu te confesso as minhas iniquidades, ó Senhor, meu Deus,
e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Uau! Imaginem só quem disse esta frase: o rei David. O homem que sabia bem o que era pecar, o que era sentir o peso e a culpa do pecado, mas que sabia também como Deus é bom e perdoador. Tão bonito isso. Histórias como a da Clara, cujo casamento terminou, mas que ela recuperou, que falámos sobre ela no episódio passado, lembras-te? Sim, sim. Como a da tua amiga, que teve um casamento restaurado, mostram-nos que, apesar do adultério ser algo muito difícil de lidar e com grande impacto na nossa vida, ele não é o fim das coisas. Graças a Deus há muita coisa boa que pode acontecer depois. Há esperança sempre, lembra-te disso. E assim chegamos ao fim. Mas estamos sempre aqui a aguardar uma mensagem tua, o teu feedback, que é espetacular e super importante para nós. E não te esqueças, no dia de hoje, de encontrar esperança. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.